boa tarde. Eu sou Jorge Fernandes, sou professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Ciência da Computação e da Faculdade de Ciência da Informação, e atualmente sou diretor do Centro de Informática da UNB, que é o CPD da UNB. O CPD é a Unidade de Informática da Universidade de Brasília, que oferece o serviço de informática corporativa, né? E eu agradeço aqui a oportunidade de vir trazer algumas ideias sobre a promoção da inteligência cooperativa para pesquisa e ensino, que é fruto de uma ideia de aproximação bem dentro da minha prática de gerenciar conflitos entre os grupos de informática e o grupo dos gestores e o pessoal que faz pesquisa, ensino e avanço científico e tecnológico, né? Então eu vou apresentar aqui um argumento em favor de um modelo de formação e de aproximação entre esses grupos, né, por meio da inteligência cooperativa. Então o objetivo aqui é procurar responder a essa pergunta e criar, de fato, né, mecanismos para aumentar a sinergia entre pesquisadores de todas as áreas de conhecimento e entre os informatas, né? Eu vou usar esse termo aqui eventualmente para dizer que é o pessoal que trabalha com informática e informação, né? Então não é só o pessoal de computação, não é o pessoal só de programação, é o pessoal que trabalha com informação e que está muito ligado à automação e que precisa resolver problemas ligados ao tratamento da informação. E isso numa escala nacional. Nacional porque o problema é um problema de ordem nacional, conforme o argumento aqui vai ser apresentado. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha viagem, né, pessoal, na busca e que me levou a propor essa ideia aqui, né? Então, minha vida começa como biólogo, bioquímico, tentando entender a complexa cadeia de reações, né, que formam os sistemas vivos. Mas aí eu me apaixonei pela área de computação, né? Comecei a trabalhar muito cedo e na escola onde eu ensinava, no nível fundamental, era um curso de Basic. Aí eu me apaixonei pelos computadores e disse, não, é isso que eu quero fazer da vida. Eu queria programar, a princípio, as reações químicas e tentar modelar alguma coisa, mas aí eu caí mesmo, foi na informática e na automação de sistemas para poder, inclusive, ganhar a vida, né? Então aí eu pensava que o mundo era possível de ser analisado e controlado por programas de computador, e a gente conseguia modelar todos os comportamentos através de programas, e daí a gente tinha um controle sobre tudo, né? Então sempre a ideia de controlar, né? E aí o problema começou a surgir com o desenvolvimento de software em larga escala, que é muito difícil de ser organizado, porque é uma produção de programas de computador em equipe, é algo dificultoso, sobretudo entender o que é que o usuário quer e quais são os requisitos ligados a isso. Então é um problema social, né? E aí a minha esposa, que é socióloga, né, começou a quebrar um pouco a minha cabeça de programador, né, e positivista aí, né? E aí surge, né, por exemplo, eu vim aqui para Brasília e comecei a trabalhar com esse conceito mais de informação e inteligência. Então, como é que você consegue, por exemplo, constituir arranjos de pessoas privadas no sentido de cada organização, né, inclusive empresas, né, tentando registrar dados sobre transações diversas de processos ambientais, de indústria, para fazer a sustentabilidade da humanidade, né? Então isso é uma coisa difícil de ser feito e depende da construção de redes de informação que são muito difíceis de sustentar. Então é muito difícil sustentar o registro e atualização sistemática de informações complexas em rede. E aí esse assunto da rede, né, está muito ligado ao fato de ser servidor público e trabalhar dentro do subsídio à formulação de políticas públicas. E aí vem a questão do governo, né, no qual eu trabalho já há 32 anos, né, 23 deles como docente de nível superior. Então, a questão das políticas públicas para a ciência e tecnologia, como é que elas podem ser aprimoradas. E aí, toda essa história da informática, né, me levou a estudar alguns problemas, como, por exemplo, a questão de governança e controlar os sistemas de informação, dando segurança e maior previsibilidade ao arranjo das organizações públicas trabalhando em computações, né? E aí eu fui explorando, né, com o apoio, inclusive, né, do professor Isaac, sobre a questão do futuro, né? Como é que é possível a gente explorar o futuro, e aí vi que dentro de uma coletividade de campus universitário é possível a gente engajar jovens na discussão sobre as coisas do futuro, né? E esse processo me levou a outros aspectos de mobilização de coletividade,
E aí eu trabalhei um pouco com os militares, tentando identificar como é que a gente consegue mobilizar a defesa nacional para entender que o problema do domínio da produção de sistemas computacionais é hoje algo ligado à conquista cibernética, ou seja, quem domina a computação e os sistemas de comunicação da informação em rede é capaz de conquistar o controle sobre grandes massas, né? Isso foi um pouco do que eu estudei passando 4 anos junto a essa área militar, investigando, né, como pesquisador, o problema da produção tecnológica nacional ou a questão da autonomia, sobretudo pelo domínio da tecnologia de informação, né, e como essas coisas estão ligadas. E aí, então, eu fui para ser diretor do CPD da Universidade de Brasília e voltei ao meu passado de programador e técnico e analista de sistema de universidade, vendo a dificuldade que os grupos de tecnologia da informação e suas culturas estabelecidas no centro de dados e centro de processamento de dados, como há um hiato ainda muito grande entre essa cultura de processamento de dados e informática com relação ao que é feito dentro das organizações, por exemplo, na Universidade de Brasília. Então, a dificuldade que o docente, que o pesquisador tem de ter um apoio da área de informática e a dificuldade que o pessoal da informática tem de sentir que as suas demandas estão sendo atendidas e compreendidas, né? Então, eu sou hoje o mediador de conflito dentro desse processo e vendo isso, inclusive, dentro do governo federal, nas redes de gestores de TI, da qual eu participo e ajudo a coordenar, envolvendo 62 instituições federais de ensino no Brasil, ensino superior, cada uma com a sua área de TI e os seus mesmos conflitos que se reproduzem aqui no mesmo CPD, e isso me faz supor que ele seja comum também em várias horas, inclusive aqui dentro da Fiocruz, né? De alguma forma, né? E também em várias outras agências do governo federal, inclusive por conta dessas redes. Então, mas só que a gente tem uma situação muito peculiar e que me preocupa, né? Que é a questão do fim das infraestruturas de tecnologia da informação no governo federal, né? É uma possibilidade iminente de que, a partir do fato de que é muito difícil você obter o apoio da infraestrutura computacional dentro da sua organização, você diz, não, então vamos agora para as nuvens, porque as nuvens vão resolver todos os nossos problemas, e aí você perde o seu centro de dados, diz, eu não preciso mais de centro de dados na minha organização, eu vou botar tudo na nuvem da Microsoft, do Google e da Amazon, porque aí isso vai resolver o meu problema, hipoteticamente. Então isso é um processo que, de certa forma, está sendo nutrido dentro do governo, né? E não só agora, mas de alguns anos para cá, no sentido de achar que a informação ela pode ser depositada fora da organização e mesmo assim você vai conseguir controle sobre ela. É algo extremamente ingênuo no meu entendimento, né? É como se a gente fizesse um outsourcing do núcleo celular, botando fora da célula e achar que isso vai funcionar algum dia, né? É mais ou menos esse o problema que a gente está vivenciando. Então é necessário criar instrumentos de melhoria da aproximação desses grupos, dessas culturas. E é nesse sentido aqui que vai, né, esse argumento, né? Então, a pesquisa e a informática são componentes de relações humanas, multidimensionais e complexas, né? Onde a gente tem teorias sobre organizações, a gente tem a forma da ciência e tecnologia se organizar com temas diferentes, como mérito, orgulho, carreira, né? Investigação, comunidades científicas, eventos, publicações. A parte educacional, que está muito ligada a ela, né? Que é a questão da formação das pessoas e a mudança da sociedade, e você tem as organizações de TI com todo o seu vocabulário diferente. Então esse grupo e essa cultura não está muito afinada com essa cultura e tem que construir essas relações. Por que construir, né? Porque a gente tem, né, eu vou fazer aqui uma coisa um pouco anedótica, né, de uma realidade que eu vivencio, que talvez, né, você tem os pesquisadores, os informatas e os gestores, né? Aí ele coloca a sua demanda estratégica, que precisa de informação para pesquisa, isso se traduz de alguma forma numa demanda gerencial, esse pessoal aqui entrega algum resultado, e esse pessoal aqui fica infeliz reclamando que não funciona a informática e eu não consigo inovar, né? E aí do lado de cá esse cara fica infeliz dizendo ninguém entende as minhas necessidades, eu não tenho nada a ver com essa missão dessa organização na qual eu trabalho, né? Como é que eu consigo me enxergar ali dentro do pessoal produzindo conhecimento e eu aqui embaixo
carregando o piano, provavelmente, estão pensando, né? Então, essa situação leva à questão de que as ferramentas de inovação organizacional muitas vezes são geradas aqui embaixo, né? Ou precisam de uma interlocução maior por conta dos registros que estão aqui, né? Esses registros representam boa parte da informação que está aqui dentro, né? Na forma de registros informáticos. Né? Mas é claro que tem as redes em si que seguram muita coisa, mas existe uns empecilhos a esse processo. Então o gestor fica infeliz também porque não consegue agradar ninguém, né? E mediando esses conflitos aí. Então, e aí no final das contas o desenvolvimento científico e tecnológico ele fica comprometido pela dificuldade de articulação com esse grupo. Então, como construir uma forma mobilizadora de trabalhar em cima dessa estrutura aí, né? Algumas verdades, pelo menos as minhas verdades, né, são essas. A maioria das riquezas individuais do mundo decorrem do desenvolvimento e emprego de ferramentas de informática. Então, se você vê Forbes, né, Bill Gates, que é o cara mais rico do mundo, né, e Carlos Slim, de certa forma, na área de telecom, né, também, o Jeff Bezos da Amazon, trabalha com muitas ferramentas informáticas, o Facebook, a Oracle, o Google, né, Google. Então, as riquezas marcadas em vermelho e na área, por exemplo, farmacêutica, a gente tem aqui, né, no lugar 44, né, este grupo aqui, por exemplo, né, para tentar simular alguma coisa, não tem nenhum na área. Então, é que se a gente organizar por idade, né, a gente tem esses caras mais jovens, os 4 mais jovens do mundo, ricos, entre os 60 mais, são exatamente pessoas de informática, né? Então existe uma riqueza individual criada em torno de pessoas, né, que criaram por uma iniciativa ou por uma oportunidade uma forma de explorar a informática para gerar muito dinheiro, né? É claro que isso é uma riqueza individualizada, né, mas em torno dela tem ecossistemas, né, que se desenvolveram. É difícil produzir qualquer inovação em organização de qualquer porte sem o suporte tempestivo de uma informática de qualidade, né? Então, os profissionais e praticantes da informática vêm de todas as áreas do conhecimento. Não é gente só de ciência da computação, né? Eu vim de biologia, outro veio de outra área, outro veio de outra área, e a gente vai se, né, interessando pelo assunto de tentar modelar por meio de algoritmos e sistemas e processamento de dados alguma coisa interessante. E muitos tendem a ter uma mentalidade hacker, né? O hacker, ele é um sujeito difícil de controlar, às vezes, com a cabeça de tentar criar alguma coisa diferente para mudar o sistema, né? Então, é uma característica desse grupo, né? O regime dos servidores do quadro informático do Serviço Público Federal não apresenta incentivos ao crescimento compatíveis com a importância do assunto, especialmente para aqueles com a mentalidade hacker. Isso é a minha opinião, né? Eu acho que é um grupo que tem que ser trazido de alguma forma mais aproximado, né, para explorar esse processo. De outra forma, existem leis de incentivo à inovação também, aplicadas às instituições. Então, se a área de informática faz inovação, é preciso trazer esse grupo para participar do processo de produção de inovação, né? E é difícil esse diálogo entre o grupo, né? Então, um diz, eu sou pesquisador, realizo atividade fim, a informática tem que me apoiar. Eu vejo isso todo dia dentro da universidade, né? Por que a informática necessita de tantos recursos e entrega tão pouco? Porque os pesquisadores não têm paciência, né? Aí você tem o B. E o outro é a questão de falta de incentivo, né? A questão de se sentir o patinho feio do processo também, né? E aí os riscos e consequências para isso são a perda de oportunidades para a inovação em todos os níveis, um colapso, né, do sistema, se for, né, na situação que a gente se encontra hoje, dentro da ideia de que você pode perder as suas infraestruturas, ou a questão da competitividade pode levar, né, dentro do processo, é um pouco exagerado isso aí, né, mas é um risco com alguma possibilidade, algum impacto. Tem elevados investimentos, mas esses investimentos estão aquém do esperado, sobretudo pela dificuldade de fazer interoperar essas plataformas, né? Então, por exemplo, o governo federal comprou 500 milhões de reais de equipamentos em sala-cofre nos últimos 10 anos, e estão espalhados vários deles na plataforma, na esplanada dos ministérios, mas cada um quer ter o seu espaçozinho individual. Eu quero a minha salinha, eu quero a minha salinha, eu quero a minha salinha. Cada qual quer a sua sala para guardar suas coisas, e tem muito espaço sobrando ali dentro, e aí esse negócio vai ficando muito caro. Aí você diz, não, vamos botar na nuvem. Beleza, bota na nuvem. Nuvem de quem? Não, a nuvem das empresas privadas, porque o Serpro não paga, é muito caro. Ok, então bota nas empresas privadas, mas a empresa privada paga melhor, é 40% mais barato se você botar fora do Brasil. Beleza, bota-se fora do Brasil, aí você acaba perdendo o controle de todo esse processo,
entre outras coisas pela falta de uma visão de compartilhamento de infraestruturas e a perda das infraestruturas, e não só isso, mas da forma de gerir, né, com a adoção de modelos, pode causar um grande risco. E aí, né, nós temos hoje uma situação bem iminente, que é a perda da infraestrutura de conectividade e ensino da RNP, por exemplo, que está sem orçamento desde 2014, né? Recebeu metade do dinheiro que tinha que receber em 2014, 2015 não recebeu nada, esse ano não recebeu nada, até o final do ano ela vai fechar se não tiver, né, um aporte de recursos. Então, quais são as condições favoráveis para promover uma integração, né? Nós temos, por exemplo, a intensa presença da sociedade brasileira nas mídias sociais, né, e uso de telecomunicações móveis, uma mentalidade e uma criatividade do jovem, né, no mundo inteiro, mas também no Brasil, né, e uma questão de uma uniformização e de uma qualidade do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, com quadros, né, de pessoas compatíveis e equivalentes, né, em termos de formação, em termos de qualificação, né, como as universidades, os institutos de pesquisas, as unidades de pesquisa do Ministério, os institutos federais de tecnologia. E outros valores e crenças antes de propor, né, do que se trata essa movimentação de construir essa sinergia, né? Primeiro é que o maior instrumento de transformação da sociedade é o ensino e a aprendizagem. E a saúde, com seus problemas sociais emergentes, ele constrói oportunidades para a mobilização social, por exemplo, a marcha, né, of Dimes, né, como o professor falou ontem, né, com relação a tratar e expor, né, e engajar elementos da sociedade em larga escala para pensar sobre problemas de saúde, né, de uma forma colaborativa, espontânea, né, dentro de uma mentalidade de compartilhamento de problemas da sociedade e solução desses problemas, né. E outros valores e crenças que outros arranjos organizacionais e sociais podem produzir transformações e mudanças na eficiência do sistema público de ciência e tecnologia com ordens de magnitude, né, desde que os instrumentos sejam colocados em prática, né. Os jovens de todas as idades, né, os donos do futuro são eles, né, podem e querem muito contribuir com esses novos arranjos. E a relação aluno-professor é transformadora em ambos os sentidos, né? Então, engajar em processos de aprendizagem significativa constrói transformações, né? Então, a questão da capacitação, quer dizer, quem se envolve com problemas reais, em situações reais, com pessoas que querem resolver problemas reais, né, e encontram soluções boas ou ruins, né, constrói uma educação transformadora. E aí, quais seriam os requisitos para uma solução desse tipo? Primeiro, quer dizer, o desenvolvimento de 3 grupos de competências. As competências relacionais, a partir da ativação de redes e a formação de lideranças. Essas lideranças têm que gerir essas redes. As redes, elas são criadas, elas são nutridas, elas são expandidas, mas você tem que construir lideranças que vão consolidar essas redes sistemicamente de forma produtiva, né? E aí a gente está falando de lideranças em pesquisa, nos gestores e no pessoal da informática de cada organização e em suas subunidades, né? De uma forma em tríades, pelo menos, ou em díades, né? Em pares. Gestores das várias organizações do sistema de ciência e tecnologia, o pessoal de informática, né, que tem os mesmos problemas, quer dizer, os mesmos problemas da informática da UNB são similares aos da informática da Fiocruz, que são a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e do sistema IFB e dos outros e da RNP. Então todo mundo tem mais ou menos o mesmo conjunto de problemas, mas cada um está trabalhando no seu quadrado, né? E aí esse trabalho aqui, né, ele tenta de alguma forma construir um modelo de articulação entre esses grupos, dentro de cada grupo e entre esses grupos como camadas distintas, né, de culturas organizacionais, né, que precisam também se relacionar. E a gente pode pensar no processo de futuro, né, olhando para o futuro, a necessidade de engajar os alunos, tanto do sistema IFES como da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né? Nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas que podem contribuir dentro de uma estrutura em rede, né? Desenvolvendo competências relacionais, entendendo como essas redes são criadas, entendendo qual é a posição deles, se eles estão na periferia da rede, se eles estão no centro, se eles são mediadores, se eles são, né, se eles estão ali numa posição onde o futuro não promete ser, ou então onde é que ele pode se situar melhor, né? Então a habilidade
de se ver dentro de uma rede e saber onde ele quer criar o futuro naquela estrutura. Desenvolver também competências gerenciais, né, dentro de um processo colaborativo, né, e aí a necessidade de alinhar esse grupo da informática e pesquisadores, né, que junto com os gestores vão planejar, executar e monitorar e controlar as ações e projetos. Afinal de contas, sem eficiência não é possível, né? Então, o processo de construção das competências relacionais é difícil, ele não cria a solução mais eficiente, mas ele cria novas soluções. Então, a eficiência delas decorre de quando você começa a gerir as redes. Então, elas são criadas, são caóticas, né? Elas são comunicadas, são incontroláveis e você passa a controlar por outros processos. E aqui nós temos uma dualidade, né? Caos e ordem entre esses processos, né? E a informação, ela cruza esse trabalho e a necessidade, então, de competências em organizar, né, a informação, recuperar e fazer esse trabalho com o apoio de ferramentas, né? Hoje é difícil fazer sem. Bem, agora nós temos alguns conjuntos disciplinares necessários, né? E aí eu destaco aqui a questão da teoria crítica à tecnologia, né? Ou uma abordagem CTS e outras, né? Que vê a ligação entre a ciência e a sociedade por meio da tecnologia, ela não é neutra, né? Ela sempre produz uma intervenção e a apropriação tecnológica ou a adequação da tecnologia à realidade de cada grupo social, né? De cada território, apropriação. Esses instrumentos, eles têm que sair de uma abordagem crítica, né? E jamais de aceitar aquele processo como estabelecido, não é a ordem é essa e a gente vai ter que cumprir desse modelo, né? Mas a gente tem também a necessidade de construir mais entendimento por parte da área de informática sobre o que é o comportamento organizacional, como são construídas as lideranças, o que é conflito, algo que sempre vai existir, né? E como você tem que lidar com isso e não, né? Isso tem que romper com as angústias, né? E a depressão que às vezes ocorre quando você está dentro do sistema há anos e anos e não consegue vencer aquilo ali, né? Entender esses processos também, né? Eu tenho visto muita situação difícil, às vezes na área de informática, que é onde eu estou hoje, né? Gerindo um grupo de 120 pessoas, com essas dificuldades, né? A falta de esperança, às vezes, poxa, eu estou aqui dentro, esse negócio está me massacrando há anos, eu não consigo sair daqui, né? É fácil de sair, desde que você entenda o porquê daquelas coisas, né? Que não existe ninguém querendo te segurar ali. Então, esse problema e esse entendimento depende muito, sobretudo, da visão de estudar o caso dentro da sua organização. Aprender a olhar, aprender a registrar, aprender a refletir, aprender a analisar, aprender a discutir, né? Então, esses processos como um todo, né? Eu tenho tido experiências em como ajudar a entender melhor o comportamento organizacional por meio de estudos de caso, né? Em processo de capacitação à distância. E aí, então, outras disciplinas, como, por exemplo, a questão da informação, ela é mediada muitas vezes, né, e comunicada, e esses processos de mediação, por exemplo, ocorrem a todo instante. Então, como é que você é mediador agora, mas você também é mediado na relação com os outros, e aí saber a sua posição, isso, a estrutura das redes ajuda muito a mostrar esses processos de comunicação e de mediação, né? Já do ponto de vista de organização sistêmica, né, a organização da informação, ela ajuda a você, o Ricardo explorou isso hoje pela manhã, não é, Ricardo? Como catalogar, como construir vocabulários para uniformizar o entendimento, né, para construir as bases do diálogo, muitas vezes difícil ser feito se você não... E as técnicas de representação do conhecimento são muito utilizadas para esse fim. Temos também o problema da qualidade, né? O problema da qualidade, quer dizer, diga como vai fazer, faz como disse que ia fazer e mostra que fez como disse que ia fazer, né? Esse é um problema também interessante ligado ao planejamento, mas a qualidade tem as suas competências, né? Ligadas à necessidade de documentar, né? De normatizar e de controlar, que vem muito da área de segurança, né? Como você controla as coisas. Esses controles nunca são perfeitos, até porque se eles forem perfeitos, o sistema é uma máquina simplesmente, né, e não um organismo. Então, mas há necessidade de construir modelos de qualidade e entender o que é que eles representam, né? A questão das infraestruturas de TIC, entender o que é uma infraestrutura tecnológica hoje, né? Quer dizer, nós temos operações básicas na mente, o que é uma rede, o que é uma memória de computador, o que é um programa de computador, onde isso fica armazenado, o que é um backup, e tudo isso é um investimento que tem que ser preservado em nome da autonomia tecnológica
né, das estruturas de produção de conhecimento, sobretudo, né, não estamos falando de um órgão, né, qualquer. A produção do conhecimento precisa de um grau de liberdade suficiente e o domínio das infraestruturas é condição sine qua non para que esse processo seja sustentado e você não esteja a reboque de agendas de pesquisa de outros grupos, né? A engenharia de software, né, uma área na qual eu trabalhei durante muitos anos, né, e que traz uma série de habilidades ligadas a entender o que é o usuário, representar isso na forma de requisitos, construir arquiteturas que de alguma forma acomodem a necessidade de desenvolvimento de uma automação agora e no futuro, né, e que ela possa ser mantida até o ponto em que ela tem um ciclo de vida, ela fica tão desorganizada que você tem que matar aquele sistema, né, computacional e construir outro novo, assim como os seres vivos também têm a sua, né, os seus ciclos, né. Esse processo ele é muito interessante, né. As habilidades de gestão e planejamento que cruzam todo esse processo, né. A questão da análise de redes sociais como um mecanismo de entendimento de inteligência social e necessariamente inteligência de futuro, né? E ferramentas matemáticas também ligadas à estatística e probabilidade. E hoje existem várias ferramentas de análise de redes longitudinais, redes de múltiplas camadas que precisam ser melhor compreendidas e aprendidas, fora os instrumentos básicos da análise de redes sociais, né? De representação, de descrição. Então, um pouco desses conjuntos disciplinares e um pouco dos fundamentos, né? Os fundamentos transversalmente inseridos, né? Então, a questão da cibernética, né, como uma ciência de organização, né, da organização, é uma teoria, um conjunto de teorias muito importante que atravessa da biologia, a gestão, a sociedade, né? E com as redes a gente tem hoje grandes avanços, né, do entendimento da cibernética, essa questão da complexidade e dualidade entre o caos de redes e a ordem dos sistemas e a necessária transformação e mudança, onde você está numa estrutura ordenada, mas tem que ir para o caos e explorar novidades, mas você tem que sair do caos e das redes e ir para a ordem para poder delas obter a otimização e aumento da eficiência, né? O pensamento sistêmico e ecossistêmico, né, quer dizer, é um conjunto de fundamentos, né? E análise de redes também, matemática e estatística, metodologia científica, né? Não adianta e não é possível construir um grande movimento de formação em larga escala se não tivermos componentes metodológicos básicos, como, por exemplo, a habilidade de descrever situações, que é uma habilidade que eu tenho visto muito difícil hoje, né? Descreva alguma coisa. A pessoa fala, mas não escreve, né? Então a dificuldade de escrever e de ler dentro de um dia a dia. Não consigo escrever, não. Eu sou um analista, mas eu não consigo escrever mais nenhum relatório, nenhuma situação, nenhum estudo de caso, né? Então essas habilidades básicas, né? Mas a habilidade de escutar o que o outro tem a dizer também é difícil, né? A habilidade de interlocução por meio das entrevistas. Então tem um conjunto de métodos e metodologias que precisam ser, e aí eu vou, né, apresentar um pouco quais são as possibilidades, né? A questão de construir estudos longitudinais, né, que acompanhem certos grupos ao longo de tempo, né? Essa habilidade, ela é uma habilidade também necessária, né? Esses fundamentos, né, a ideia é bastante tentar pegar um pouco disso e jogar dentro das disciplinas. Então, nessa disciplina sobre matemática e estatística, você vai pensar um pouco sobre a matemática que está por trás do pensamento sistêmico, né? O que é que significa isso, como é que ela trabalha, né? E pegar e tentar, dentro de um processo de formação, fazer com que essas áreas do conhecimento sejam exploradas. A ciência da informação, a computação com os algoritmos e os programas, né? A necessidade, quer dizer, o que é um algoritmo se não uma representação de um procedimento que precisa ser programado e executado, né? E isso tem muito a ver com a biologia e o DNA e essas analogias que existem, né? Hoje já bastante conhecidas, precisam ser melhor compreendidas pelo grupo, né? Que tem o objetivo de se alinhar mais com a atividade finalística das organizações de CIT.
as habilidades do sistema de qualidade, trabalho em grupo, engenharia e o hacking, né? O hacking tem muito a ver com a exploração do futuro. Quer dizer, como é que a gente explora o futuro se a gente não tenta entender, né, que tudo vai ser diferente do que é hoje, né? Nada vai permanecer da mesma forma. Então, quais são as possibilidades do futuro? O pensamento hacker, que ele é muito comum aos jovens, ele se apresenta, né, diante de comportamento, ele representa um conjunto de comportamentos de inconformidade com a situação, né, para explorar as possibilidades. Então, essas abordagens aqui, elas deveriam fazer parte, de alguma forma, de um modelo de formação em larga escala, né, para essa alavancagem da CIT. Estratégias de implementação, né? Então, bom, eu vou trazer um pouco da minha experiência dentro desse processo. Eu trabalhei uns 8 anos com pós-graduação lato sensu para formar gestores de segurança da informação no Serviço Público Federal, né? E esse processo, ele, por meio de uma metodologias que depois eram presenciais e no final à distância, a gente conseguiu um engajamento de muitas pessoas e muitas delas começaram a se interessar por fazer mestrado, por avançar, né? Pessoas às vezes que estavam paradas muitos anos em cima das suas atividades, ingressaram no processo relativamente simples de capacitação, aberto e pouco controlado, e passaram a ter e ver, enxergar-se possibilidades, né, de avançar no conhecimento. Então, aquela pessoa que fez, né, um lato sensu, criando estruturas em rede com outros grupos para discutir, ver que os problemas deles são os mesmos dos outros e que existe um conjunto de conhecimento que explica aquilo que ele está sofrendo, isso conduz, né, tira da inércia um grupo, né? Os ofertantes e os demandantes sim, esse lato sensu precisa necessária e obrigatoriamente se desdobrar em programa de mestrado e doutorado, né, onde nós estamos falando aqui de milhares de pessoas, nós estamos falando aqui de dezenas de pessoas, né, ou de centenas de pessoas no processo, né, dentro de quando chegar no nível assim de cruzeiro, né, e um grupo relativamente menor, né, de um programa de doutorado clássico, né, mas isso oferecido em rede, né. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, da Fiocruz, que tem presença em 13 lugares do Brasil, né? Isso, 13 estados do Brasil. Em torno delas, elas circulam IFES, né? Instituições federais de ensino e redes de educação profissional e tecnológica. Pois bem, esses grupos aqui, eles poderiam, de alguma forma, ser engajados em estudos sobre saúde, né? Aqui tem outros atores que estão interessados nisso também, a RNP, como a Rede Nacional de Pesquisa, que oferece conectividade a toda essa estrutura, né? Aqui, IFES e rede, ela está aí hoje uma necessidade de entregar os seus serviços tecnológicos também para essas áreas e não consegue fazer isso devido à dificuldade de, digamos assim, os serviços que ela oferece similares ao que o Google oferece. Hoje é muito mais fácil usar um Gmail do que um e-mail institucional, ou você usar o Dropbox do que usar o File Sender da RNP, você usar o YouTube do que usar a videoaula da RNP, né? Então, são serviços de infraestrutura para a educação que são colocados para funcionar, mas que não são utilizados, né, por talvez estratégias de marketing, né, ou falta de inserção dentro das redes dos grupos que usam e consomem esse serviço. Um processo seletivo nacional, né, dentro dessa rede aqui, para engajar pares e triplas, né, onde o aluno, por exemplo, que está aqui na área de informática, ou um gestor, ele não entra dentro desse processo sozinho, ele tem que estar ligado a um par ou uma tripla, que é um pesquisador ou um gestor, porque ele vai carregar aquela relação dentro do processo de formação dele, trazendo os problemas que ele tem para dentro do estudo, né? A metodologia de aprendizagem baseado em estudos de caso, né? Algumas sugestões, né? Para fins de descrever a situação, né? E boa parte das pessoas gosta e na área de informática é muito comum, dizer, não, vou fazer um sistema, a gente vai fazer um sistema para resolver isso, mas ele não sabe nem qual é o problema, ou ele não consegue nem descrever qual é o problema.
Então, a necessidade de você aprender a analisar e descrever e ter a paciência antes de querer implementar, ela é uma situação realmente muito evidente na área de informática. As pessoas querem criar alguma coisa, todo mundo quer criar alguma coisa, e ninguém quer descrever o que é aquela coisa onde ele está inserido. Mas ele não sabe que a angústia dele decorre de não entender por que aquela situação ocorre, né? Então ele precisa às vezes explicar por que aquilo. Mas antes de explicar, se ele não descreve, ele vai ter a mesma angústia, né? E aí a partir desses processos, né, ele começa a explorar realmente as possibilidades, né? Então, essas técnicas de observar, entrevistar, analisar documentos, analisar dados, elas precisam estar inseridas dentro destes grupos de informática. O estabelecimento das redes, né? E aí a minha experiência com isso foi, mais uma vez, né, oferecendo uma pós-graduação lato sensu, né, embora eu trabalhe mestrado e doutorado também, mas oferecendo uma pós-graduação lato sensu para 200 pessoas no Brasil inteiro, ligadas a 40 diferentes agências de governo, militares, ministérios, etc. E aí você vê o seguinte, a possibilidade de eles, por meio do estudo de caso, explorar intraorganizacionalmente o problema, criando rede de discussão dentro da organização, junto com o seu colega de trabalho, que nem sabia o que é que ele fazia, nem sabia o que o colega fazia, e ele passa a entrevistar, passa a ver aquelas relações, né? E as relações interorganizacionais, por ter pessoas de várias organizações diferentes colaborando como aluno dentro da sala de aula, cada qual trazendo o seu problema e o feedback que obteve dos colegas de trabalho a partir daquela discussão. Diz, poxa, na minha organização os caras fazem desse jeito. Rapaz, é do mesmo jeito aqui, do mesmo jeito aqui. Aí você vê que o estado é mais ou menos igual e que o outro é parecido com você, e a afinidade vai se construindo e as relações, né, vão se fortalecendo entre esses grupos, né? Bom, se esse processo se encerra, quando se encerra a formação, a rede se desmancha, mas existem instrumentos de indução, um compartilhamento de infraestrutura ou soluções que podem sustentar essas redes ao longo do tempo, né? E aí, por exemplo, os modelos, né? Aí é uma ideia, né, de como, por exemplo, mapeando essas redes de discussão intra e interorganizacional e coletando esses dados e modelando essas redes de relacionamento, você consegue, por exemplo, hoje com modelos matemáticos de estatística de redes, né, é o ERGME aqui, por exemplo, explicar muito dos fenômenos sociais que ocorrem dentro das organizações. Então, ao mesmo tempo em que um modelo desse, que foi, digamos, ensaiado, né, de uma forma bem básica, né, ao longo de 4, 5 anos, né, entre os anos de 2009 e 2014, a gente consegue, sistematizando essa coleta de dados, entender onde está a produção de conhecimento dentro das organizações, ou mapear melhor a produção de conhecimento dentro da organização, para que aquele pesquisador sinta que aquele artigo que ele fez foi decorrência de uma cadeia de valor, né, que está ali por trás subsidiando aquele processo produtivo. A produção da ciência, ela é feita numa rede, né? O aumento da interlocução com a sociedade, né, a ideia aqui dos hackathons, né, que estava conversando. O que é o hackathon? O hackathon é um movimento social baseado na existência de dados abertos e de transparência, né, onde você coloca um conjunto de dados abertos da sua organização, obviamente que você pode colocar, né, não são dados sigilosos, são dados abertos, e abre a possibilidade de grupos jovens, quaisquer, propor a construção de experiências de curta duração para explorar aqueles dados, criando aplicativos e botando essa construção, né, hacker dentro de domínio público. Então, a partir desse processo, se você identifica o surgimento de talentos, e aí eles são territorialmente estabelecidos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, vai ocorrer um hackathon aqui na UNB no dia 18 de maio, ou 18 de agosto. Em Pernambuco vai ocorrer um também, né? Está ocorrendo um hackathon, acho que semana que vem, em Mato Grosso do Sul, e as universidades, os grupos estão fazendo esse trabalho. Em 2013, 2014, a Câmara dos Deputados organizou hackathons para explorar os dados do Legislativo, né? E esse processo, então, né, permite o engajamento. Talvez todo aluno universitário precise entender o que é isso e participar desse processo, né? Nós vamos organizar um agora no começo do semestre, o primeiro da UNB. E aqui tem uma sugestão de que uma plataforma, né, aí eu estou colando aqui, o Ágora, como
possível plataforma de redes para apoiar alguns desses processos, né, de realização desse trabalho aqui. Então são algumas estratégias, e aí tem aqui então quais seriam as consequências de uma adoção de modelo baseado nessas estratégias, né? O complexo de CIT em saúde, nacionalmente visível pelas redes das IFES e Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, docentes, técnicos e alunos, especialmente do ponto de vista de acesso a recursos de TIC, né? Então, essa ampliaria a visibilidade e a participação e o engajamento nesse complexo de CIT, né? Redundando também numa melhor eficiência dentro das organizações envolvidas no processo, todas elas, né? A maior transparência também, porque a produção de dados sobre a organização também aumenta muito o engajamento, consequentemente, o acompanhamento, né? E a intensificação na produção de inovações. E aí uma sugestão de fases, né? De como é que poderia isso ser faseado ao longo do tempo, né? Então, a realização de seminários com participação de potenciais ofertantes, né? Dentro daqueles grupos. Um projeto já integrando os 3 degraus de pós-graduação, quer dizer, nós estamos falando de uma estrutura em alavancagem, esse alavanca isso, mas uma concepção sistêmica integrada, né, um sistema inicial, e aí a partir daí dialogar, por exemplo, com a CAPES sobre esse processo, né? A adequação da plataforma Ágora para apoiar o funcionamento de mais essa rede, né, e acompanhar esse processo de ingresso. Eu fiz um processo de seleção nacional com uma especialização à distância, onde o Ricardo trabalhou comigo lá, a gente fez isso em 2008. 2008 para entrar em 2009. E depois outro de 2012. Né? Então, em 2011, a gente abriu um processo. Estamos aqui com a especialização em segurança da informação, o servidor público para entrar e tal, e aí entrava no fórum e eles tinham que discutir em rede, e a gente usou métricas de rede para selecionar os alunos baseado na capacidade de interlocução, algumas medidas, né, para ver se ele teria condições de dialogar com os colegas, né? Então, uma plataforma de rede, ela permite identificar aqueles grupos com maior potencial de contribuição, não necessariamente aqueles mais populares, né? Talvez você precise pegar os periféricos para engajar nos processos também, né? Eventualmente, você consegue provocar interessantes mudanças, né? E aí um processo que precisa ser alavancado, quer dizer, monitorias, né? A candidatura baseada na ideia de que eu não venho sozinho, eu venho com um problema que eu carrego junto com alguém que já usa esse problema e vai se beneficiar da solução que eu vou tentar identificar, ou do entorno de problema que eu vou descrever, explanar e explorar, né? E aí, um processo seletivo, inscrições e a execução das disciplinas, quer dizer, como executar disciplinas desse tipo, né? Videoaulas, textos, fóruns, apoio online e presencial, né? Sobretudo dentro do ambiente, né? De onde os alunos se circulam e qual é a questão do espaço territorial onde ele está e os problemas dele, sobretudo na questão da saúde pública, né? Exercícios de estudo de caso, mais uma vez, né? Eventualmente hackathons para poder explorar aquela comunidade jovem e ver quem são aqueles mais promissores ou aqueles que estão mais interessados naquele momento. É um movimento crescente, né? E está crescendo no mundo inteiro. Está tendo muitos problemas nos campos dos Estados Unidos hoje com a violência ou a intolerância em algumas coisas. Aqui na UNB tivemos problemas desse tipo, né? Então, existe uma certa energia no ar que precisa ser canalizada para atividades mais interessantes, né? O hackathon, ele é uma possibilidade, né, de canalizar essa energia dos jovens. Levantamento de experimentos, né, em nível de estricto senso, né? E isso daí saiu uma série de monografias e, consequentemente, publicações, né? E as redes que vão surgir de tudo isso. E essa é basicamente a minha proposta, né?